gostosa. Isso é um elogio, pô. Ainda mais depois da minha trend lá no TikTok. Lá o TikTok é só jovem, né? Só jovem. É só jovem. Eu fico me sentindo lá, meu Deus do céu, eu nem uso a plataforma direito, porque eu fico mal, Vini Casagrande. Pois é. Boa tarde, Venê, Lucas Boa Pedrosa. tarde. Ó, hoje tem Flamengo em campo contra o São Paulo pelo Brasileirão. E o Tite vai ter retornos importantes e tem mudanças também. O que acontece? A gente vai chamar o VT agora. A reportagem é do Flávio Vinick, mostrando aí se o rubro-negro está empolgado com esse momento do Flamengo. E na volta, o Venê vai trazer baixas importantes por questões clínicas para esse jogo, físicas, na verdade, né? Para esse jogo de hoje. Então, veja a matéria do Flávio Vinick e na volta o Venê tem drones poderosos para esse jogo contra o São Paulo. Rodou. O torcedor do Flamengo quer ser campeão de tudo esse ano. Nós perdemos tudo ano passado, falaram que foi cheirinho. Esse ano nós temos que ganhar tudo para calar a boca dos antes. Mas calma, é melhor conter essa euforia, porque a comissão técnica tem outra ideia. Para o Tite, o Flamengo precisa definir um campeonato como prioridade. Só que os torcedores lembram que esse cara aqui, ó, o Jorge Jesus, um treinador com mais títulos do que derrotas, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e serve de exemplo para o atual técnico rubro-negro. O Tite tinha que ver os vídeos do Jorge Jesus. Jorge Jesus foi um fenômeno, passou pela Gávea, conquistou tudo que todo mundo sabe em 2019. E com o elenco que está agora, a gente pode conquistar bem mais. Tite, vamos ter mais consciência que Flamengo é Flamengo, não é as outras equipes. Então a gente está aqui para ganhar e vencer sempre. Não tem esse negócio de priorizar nada não, Tite. Tite. É pra frente e vamos tentar ganhar. Dá para ganhar tudo. O Jorge Jesus mostrou isso. Mostrou que esse negócio de estar poupando também, isso é errado. Tite, se tu queria conforto, não vai ser no Flamengo não. Aqui é guerra. Aqui nós dá o nome. Dá para ganhar tudo. Nesta quarta, a atenção dos rubro-negros segue no Campeonato Brasileiro. E é bom o Tite colocar o que tem de melhor contra o São Paulo, porque muita gente veio de longe só para ver esse jogo. Bom, eu sou de Macapá, Amapá. Lá eu acho e acredito que quase 60% é rubro-negro lá dos que nós íamos passar em Brasília, São Paulo e Rio. Quando nós chegamos em Brasília não deu para pousar, passaram o nosso voo para Goiânia. De Goiânia tivemos que ir de ônibus até Brasília. Brasília não teve voo no mesmo dia, tivemos que dormir em hotel, saímos no outro dia, 6 da manhã, direto para o Rio. Se vale, faria tudo de novo. Muito válido mesmo, isso aí é inesquecível. Samuel ganhou de presente do tio Itamar uma viagem de malhada no interior da Bahia, até o Rio, para ver o Flamengo no Maracanã. A gente está aproximadamente uns 1.400 a 1.000 quilômetros distante da nossa terra, está entendendo? Mas tudo isso se torna pequeno quando se trata de Flamengo, viu? Foi do nada, ele chegou em mim aí, quer ir pro Rio de Janeiro, assistir o jogo Flamengo e São Paulo. Um mês antes, eu falei, desacreditei, minha mãe também, eu falei, mentira, é mentira. Aí ele, bora, eu falei, aí hoje em dia eu tô aqui. Nem a lembrança da última final da Copa do Brasil tira a confiança dos rubro-negros. Antes do Sampaoli, que para mim é fraco, o Flamengo perdeu pro São Paulo por causa dele. Pedro vai meter 2 e o outro 1 pode ser de falta, ou vai ser do De La Cruz ou vai ser do Arrascaeta. Vai ser 1-0. Apertado. 1-0 apertado. Ou do Pulgar. Conquistar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O desafio é grande, mas deixa o rubro-negro sonhar. Se vira nos 30, mexe time titular, time reserva, mesclado, não quero saber. A torcida quer título e tem que ganhar tudo. Flamengo é pras guerras, é topo. Olha, falar em Mengão, um beijo pra Beatriz, que é filha do Henrique. O Henrique é taxista aqui no ponto, aqui da frente da SBT, me deu uma carona bacana ontem, até São João de Meriti na Rede Economia. Que carona, hein? É, mas foi uma carona
mas é uma carona com segurança, né? Um beijo pra todos os amarelinhos desse Rio de Janeiro, pra todos os taxistas. E a Beatriz assiste a gente todo dia. Bia, ela é Mengão, Vene, ela adora o Vene Casagrande. Você já até gravou um vídeo pra ela. Sério? Beijo, Bia. Olha aqui, o Vene Casagrande, conta pra Beatriz, conta pro Henrique, conta pra toda essa galera que torce pro Flamengo, como vem esse Flamengo contra o São Paulo, que tiveram informações importantes nessa manhã, e você já apurou, já trouxe com o seu drone ausências importantes pra essa partida, né, Vene Casagrande? Pois é, muita gente na expectativa de ver o time principal, o time titular do Flamengo, porém, na atividade de ontem o Tite tinha até escalado, esboçado um time titular, mas como aconteceu diante do Milionários, a mesma fonte falou, Vene, não crava nada não, porque amanhã, no caso quarta-feira, ele vai fazer uma nova avaliação física nos atletas para saber quem tem condições de jogo. E Arrascaeta e Luiz Araújo apresentaram fadiga muscular. Então, por conta de precaução, esses dois iniciam no banco de reservas e eles serão substituídos aí por outros jogadores, que já eu vou falar, segura a audiência. E aí, o meu ponto é o seguinte, eu tô aprendendo. Mas até eu tô curiosa. Pra você ficar curiosa. O meu ponto é o seguinte... Se esses jogadores forem poupados por questões físicas, eu acho que o Tite está certo. Se ele estiver poupando por uma opção técnica, o caso e isso mas não está... será que... Não, assim, a gente está falando de um jogo extremamente importante no Maracanã, diante do São Paulo, um jogo difícil. Então, esses dois jogadores, obviamente, serão, na minha opinião, por questões físicas. Então, o provável time do Flamengo é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. No meio de campo, na vaga do Arrascaeta, entra o Alan. Aí o Alan vai jogar de primeiro volante, o Pulgar de segundo volante e o De La Cruz ele vai jogar mais avançado na função do Arrascaeta. No ataque entra o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, Everton Cebolinha na outra ponta e o Pedro centralizado. Você gosta dessas mudanças, Pedro? Na verdade, não é uma questão de gosto, porque se foi uma questão física, não tem o que o Tite fazer, né? O Vene trouxe bem aqui a informação. Se não fossem essas opções, o Alan e o Bruno Henrique, quem você escolheria, Pedrosa? Ou você acha que essas foram as melhores? Eu escolheria essa Essas formação, aí, tá? Tá bom. Mas quais são as outras opções que ele tem? Ele tem um Vitor Hugo, ele tem um Lohan, ele tem também a oportunidade de colocar talvez o Bruno Henrique um pouco mais atrás do Pedro para jogar ali como segundo atacante. Aí muda o esquema tático, teria que mudar o esquema tático, coisa que eu não vejo o Tite fazendo. Tem várias oportunidades que você pode colocar. Só que está muito claro, pelo menos pelo que eu acompanho dos jogos do Flamengo, que o Tite acredita na recuperação do Alan, que ele acredita nesse jogador. Então, em vez de colocar um atleta que talvez é muito novo ainda para poder ocupar essa vaga do Arrascaeta, ele coloca o Alan ali de primeiro volante para fazer essa... Demais, né? Muito bom jogador. E se ele tiver 100%, é um baita de um jogador. E aí você adianta o Pulgar, que sabe muito bem fazer também a posição de segundo volante, e coloca também o De La Cruz para fazer essa posição aí do Arrascaeta de um cara mais armador. Mas eu não vejo que as características do De La Cruz são muito parecidas com a do Arrascaeta. O Flamengo, na minha visão, ele vai jogar com 3 meio-campistas que têm a capacidade de defender e de atacar. Então você torna esse time muito mais intenso e dá liberdade para os caras lá da frente também. Eu posso muda muito a maquiagem do time, né? Porque, assim, o rosto... O que se propõe a fazer quando você tem uma característica tão diferente de Arrascaeta e De La Cruz numa função, né? Embora muito torcedor não tenha gostado, quando a gente publicou as informações nas redes sociais, não tenha gostado da entrada do Alan ao time titular, mas a gente tem que ressaltar que nos últimos jogos, toda vez que ele foi acionado, ele vem fazendo boas partidas. Ele entrou no... Ele evoluiu muito, assim, e ele não evoluiu por acaso. Ele tem feito um trabalho super especial fora das 4 linhas, questão de alimentação, ele mudou a alimentação dele, a parte física, a preparação física do Flamengo, a comissão técnica do Tite está fazendo algo especial com ele, porque ele entendeu que precisava evoluir nesses 2 quesitos, e eu acho que o resultado a gente está vendo dentro de campo. O Alan tem feito boas partidas quando acionado no segundo tempo. Então eu não vejo nenhum problema o Alan entrar. Óbvio, a função dele é diferente, ele vai ser o primeiro volante, vai ser muito mais marcação, mas eu não vejo nenhum problema o Pulgar fazer a função de segundo volante e o De La Cruz mais avançado, como ele já fazia no River Plate, faz também na seleção uruguaia, então nenhum problema. Ainda tem o Gerson à disposição, que pode entrar eventualmente no segundo tempo. Muita gente vai falar assim, o Matheus Gonçalves, fica aqui o elogio ao jogador que não estava sendo usado pelo técnico Tite, conversou com a comissão técnica e para não ficar sem ritmo de jogo, vai atuar hoje pelo Sub-20. Então, assim, eu acho que o Flamengo, o técnico Tite, ele tem boas opções. O jogador quis. Legal. Ele entendeu que ele estava ficando sem ritmo de jogo. Porque muitos jogadores, a verdade é essa, tem aquela vaidade. Logo eu, que estou fazendo parte do
do elenco principal há muito tempo, já rodei no Red Bull Bragantino, como que eu vou jogar pelo Sub-20? Muitos jogadores têm essa vaidade. O Matheus Gonçalves entendeu que, para ele, nesse momento, o ideal é atuar pelo Sub-20. Então, fica o elogio aqui ao jogador. Outra informação também importante, o Wesley está de volta, ele está relacionado, está recuperado, ou seja, agora o Flamengo ele tem à disposição um lateral direito, caso o Varela, por exemplo, no último jogo, não atuou por conta de uma virose. E agora o Wesley fica à disposição técnico Tite também. Ô, Lucas Pedrosa, a gente tem uma reclamação aqui muito latente e frequente do nosso querido Vini Casagrande, ultimamente, para a postura do Flamengo quando sai na frente do placar. Isso não foi em um jogo, foi contra o Milionários, foi contra o Atlético Goianiense, foi contra o Fluminense no segundo jogo. E aí, a gente olhando o perfil desse meio de campo, né? O Flamengo saindo na frente, um meio de campo muito meio campista, como você falou, sem o Arrascaeta, que é esse poder completo de verticalidade e é muito objetivo ao gol. Você acha que pode dar uma, vamos dizer, uma piorar, que a palavra piorar não tem como, né? Sim. Se quiser, manda pra mim. Você acha que pode ficar mais nítido essa postura de vamos ficar mais fechar a casinha, vamos ser mais defensivo? Não encaro dessa maneira, até porque jogando com os 3 meias, o Pulgar e o De La Cruz e também o Arrascaeta, o Flamengo teve essa postura. Então eu acho que a questão não é das peças que estão em campo, é muito mais a forma como o time se coloca em campo. Por exemplo, eu vou lembrar as 2 últimas partidas. Para mim, tanto o jogo contra o Milionários quanto o jogo contra o Atlético Goianiense, o meio-campo do Flamengo não funcionou por completo. Um jogou bem e os outros 2 acabaram jogando mal. Outro jogou bem, aí os outros 2 jogaram mal. Então o meio-campo do Flamengo, por mais que pareça o ideal, não tem conseguido corresponder. Eu falei isso aqui sobre o primeiro tempo do Flamengo na partida contra o Milionários e o segundo tempo na partida contra o Milionários também, contra o Atlético Goianiense. Eu vejo que no primeiro tempo você tem um ímpeto ali, você consegue criar jogadas, você consegue buscar o ataque, mas no segundo tempo, principalmente quando você tem essa vantagem, eu vejo uma baixa de intensidade nesse meio-campo. Então você acha, Pedrosa, que é muito mais o momento do jogador do que uma voz de comando do Tite? Essa mudança tão drástica de postura, será? Não, eu acho que é a questão da forma como o time gosta de jogar, e eu acho que o Tite é pragmático. Ele é pragmático dessa maneira. Eu já falei aqui, eu não vejo de forma alguma o Tite como treinador defensivo, mas ele é um cara pragmático. Ele está acostumado a jogar com elencos, tirando a seleção brasileira, é claro, que faz o resultado e segura dentro do futebol brasileiro. Assim foi o Corinthians do Tite muitas vezes, por mais que tivesse vários bons jogadores, Guerreiro, Emerson Sheik e tantos outros. Mas esse Flamengo, de hoje, no caso, que pela escalação do Vene, eu entendo que é um Flamengo intenso. Eu acho que é um Flamengo que pode controlar muito bem esse meio-campo e usar a válvula de escape do Bruno Henrique, do Everton Cebolinha e também, é claro, usar o grande momento do Pedro, que para mim é o melhor centroavante do Brasil hoje. Fernandinho, sobre a postura do Flamengo, eu acho que também a gente tem que levar em consideração as alterações do Tite durante a partida. Em vários momentos ele poderia ter feito alterações mais ofensivas e ele acabava fazendo uma alteração mais defensiva. Por exemplo, teve um jogo que ele tirou o De La Cruz, que não estava fazendo uma boa partida, beleza, sem nenhum problema se tirar o De La Cruz. Ele foi e botou o Alan, que fez um bom jogo, mas é uma característica mais defensiva. E aí, quando ele percebe que o time dele está passando um certo desespero, como foi diante do Atlético Goianiense, ele faz uma alteração ofensiva. Ou seja, ele espera o desespero chegar para ele ter a postura ofensiva. Quando, na verdade, na minha opinião, ele poderia ter uma postura mais ofensiva quando ele já estava com uma vantagem no placar e também vantagem numérica dentro de campo, quando o adversário tinha um jogador a menos. Então, acho que é um pouco de tudo. Mas, se o Tite tivesse uma postura mais ofensiva, talvez a postura do elenco dentro de campo fosse diferente. O jogo contra o Palestino também, aqui no Maracanã, onde o Flamengo... Foi esse que ele botou o Alan, não foi? Foi esse. Onde o Flamengo inicia bem, faz 1-0 e depois no segundo tempo acaba fazendo o segundo. Mas é muito também mais sorte do que juízo. Foi um jogo onde o meio-campo do Flamengo baixou a intensidade. O meio-campo parou de funcionar naquele momento e tanto é que o Pedro ficou completamente isolado. Sim. E aí o Palestino cresceu na partida e conseguiu controlar, inclusive tendo chances para poder empatar a partida. Então eu acho que é isso. Não é nem sempre sobre a peça, é muito mais a postura como aquele time encara quando tem a vantagem no placar. Vamos olhar aqui a nossa enquete. Quem deveria ser o substituto do Arrascaeta no time do Flamengo para a partida contra o São Paulo? Uma informação que trouxe Vene Casagrande de forma exclusiva aqui no nosso programa. O Alan, Tite está certo, essa foi a escolha do Tite, essa será a escolha do Tite. O Lohan, o Vitor Hugo ou improvisa o Bruno Henrique? Improvisa o Bruno Henrique, vocês queriam muito colocar uma quarta opção. Vocês poderiam colocar Vene Casagrande, né? Até porque o Bruno Henrique ele vai jogar.
E mesmo se não fosse, improvisa o Bruno Henrique ali, será que fica bom? Não, acho que... Assim, eu vou ser sincero, respondendo essa enquete, se alguém respondeu o Alan, ok, na minha visão, e se alguém respondeu o Vitor Hugo, ok também. Porque você botando o Vitor Hugo não seria nenhum problema também no time. A questão é, com o Vitor Hugo, você ia botar o Pulgar de primeiro volante, o De La Cruz de segundo volante e o Vitor Hugo ali fazendo a função do Arrascaeta. É isso. E a função de determinado jogador. No caso do De La Cruz, que vai fazer a função do Arrascaeta. Se fosse o Vitor Hugo, ele faria a função do Arrascaeta. O Pedrosa já respondeu essa pergunta e eu não vou responder porque eu não estou preocupada. Brincadeira. Aliás, eu acho que o Alan é uma boa opção. O Flamengo pega um São Paulo muito pressionado, né? Por tudo que vem acontecendo, inclusive muito. O treinador foi vaiado, técnico balançando, sem o Ramos Rodrigues, que mais uma vez está lesionado. É um time que vem muito pressionado e o Flamengo tem que se aproveitar disso.